Ok, então vamos lá. Voltar aqui, peraí. Beleza. Então, considerando a conexão entre CA3 e CA1 no hipocampo, em circunstâncias fisiológicas, a entrada de cálcio pelo receptor de glutamato do tipo AMPA pode levar à depressão ou à potencialização sinápticas de longo prazo. Isso é verdadeiro ou falso? O que vocês acham, pessoal? Verdadeiro deu errado. Por que é falso? Alguém? Porque só leva a depressão e não potenciação? Não. Ainda não. Não é porque não é no hipocampo, é no cerebelo que tem a depressão? Também não. No em CA3 para CA1 também tem depressão. Mais algum chute, alguma ideia, alguma opinião embasada? Vale tudo. Pergunta para vocês. Qual que é o receptor que permite a entrada de cálcio? Qual que é o receptor de glutamato que permite a entrada de cálcio? Eu não me lembro. É o NMDA, não é o AMPA. Então, pelo AMPA não vai entrar cálcio. Então, se não entra cálcio pelo AMPA, não tem como acontecer nem potencialização, nem depressão, que são dois processos pós-sinápticos dependentes de cálcio. Tá bom? Então, tá falso por causa disso. Porque é o NMDA, que seria... Se tivesse NMDA em lugar de AMPA ali, estaria correto. E essa é uma questão, pode parecer detalhe, mas para a neurofisiologia e para bioquímica neurofisiológica, digamos assim, a diferença entre canais AMPA e NMDA é muito, muito importante. Por isso que a gente fica um tempo na videoaula falando, mostrando como é que acontece, o AMPA, o NMDA, que fica interrompido pelo magnésio, esse tipo de coisa bloqueado, né? Então, isso é importante, tá? Respondido? Aí. Então, considerando a conexão entre CA3 e CA1 no hipocampo, em circunstâncias fisiológicas, a entrada de cálcio pelo receptor de glutamato do tipo NMDA necessariamente leva à potencialização sináptica de longo prazo. Também está errado. Porque dependendo do ritmo de ativação do receptor, portanto, o ritmo de entrada de cálcio na célula, você pode ter potencialização ou depressão sináptica de longo prazo. Então, aqui, nesse caso, necessariamente leva é o que deixa a questão errada. Pode levar tanto a potencialização quanto a depressão, dependendo do ritmo de entrada de cálcio na célula. Tá? Eu entendi, obrigada. Beleza. A Cecília levantou a mão. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Tem que compartilhar a tela para mostrar a questão? Não, se for simples, não precisa. É que na minha questão 1, tá pedindo... Eu acho melhor compartilhar a tela. Assim. Então, pode compartilhar. Essa questão aqui. Eu não entendi porque pediu para marcar incorreto. Eu não entendi porque isso estaria correto. Tá bom, então vamos lá. Dá uma aumentadinha um pouquinho, por favor. Ai, meu Deus, como é que faz isso? Ctrl mais. Ctrl mais? É. Aí se eu fechar... Não, calma, eu vou vir por aqui. Aqui. Ampliar. Tá bom ou mais? Tá bom, já consigo. Muito se discute sobre se períodos críticos e sensíveis são ou o quanto são realmente significativos. Ou quanto um período é mesmo crítico ou apenas sensível. Assinale a alternativa incorreta. Beleza.
Perdão. Período crítico do desenvolvimento se refere ao período no qual a adolescência está acontecendo, ficando os indivíduos extremamente questionadores quanto às convenções sociais pré-estabelecidas. Não. Então, é claro que existe um período na adolescência em que os indivíduos ficam questionadores e existem fases de período crítico do desenvolvimento neurológico durante a adolescência. No entanto, né, período crítico do desenvolvimento não se refere, não é uma definição de um período na adolescência no qual as pessoas ficam críticas. Mas aqui a gente marcou a incorreta. Isso aqui tem correto. Inclusive, a gente até ficou confusa se teria sido um erro, porque eu achei que só essa estava correta, na verdade. Essas aqui também eu fiquei em dúvida se estava correta. Não, então, de repente, eu coloquei para ser incorreta e fiz várias incorretas esperando vocês marcassem uma correta. Pode ter sido falta de raciocínio meu. Vamos ver. Período crítico, isso está incorreto. Então, a gente marcou essa incorreta. Certo, beleza. Então, período crítico se refere ao período do desenvolvimento no qual o sistema nervoso absolutamente necessita ser estimulado para que uma dada função seja adquirida na forma correta. Caso isso não ocorra, a função não é adquirida corretamente. Isso está correto. Essa é a única que eu achei que tivesse correta. Beleza. Período sensível do desenvolvimento se refere ao período no qual a estimulação do sistema nervoso pode prejudicar uma função que está sendo adquirida, sendo necessário proteger o indivíduo de tais estímulos. Está incorreto. E período sensível do desenvolvimento é o período no qual o sistema nervoso é sensível a dadas lesões e ou infecções, de forma que, caso a patologia se instale naquela janela temporal, será muito difícil garantir total recuperação. Também está incorreto. Então, o que aconteceu, Cecília, foi que na hora de fazer o enunciado, eu devia ter escrito correto. E escrevi incorreto. Eu vou corrigir isso lá no sistema, pode ficar tranquilo que vai ser corrigido na nota de vocês, tá bom? Tá bom. Eu vou anotar aqui. Inclusive, gente, tem questões aí que eu já não tinha no sistema, é importante vocês irem me avisando quando tiver um erro. É fácil disso acontecer, né? A gente está fazendo um monte de questão, obrigado, B. Ao mesmo tempo, então, às vezes, acontece esse tipo de erro básico. Então, questão de períodos críticos. Correto, incorreto. Tá bom. Obrigada pelo aviso. Obrigada eu. Natália, você levantou a mão, pode falar. O meu não é uma dúvida, é só uma coisa que eu queria comentar daquele vídeo. Tá muito, muito baixo o seu som, Natália. Melhorou um pouco? Bem pouquinho. Grita aí. O microfone deve estar um pouco ruim. Melhorou. Não é uma dúvida, era só um comentário que eu queria fazer sobre aquele vídeo que você falou sobre o período crítico para a formação de linguagem junto com o sistema auditório. Eu achei bem interessante porque eu percebi que isso acontece mesmo. Quando eu era pequena, eu comecei a ter contato com o inglês logo cedo, com em torno de 4 anos. Então eu consigo falar bem, assim, sem muito sotaque. Já a minha mãe, ela começou a ter contato na escola com 17 anos. Porque na época dela, o inglês não era obrigatório. Passou a ser obrigatório quando ela estava terminando. E ela tem uma dificuldade terrível de falar inglês. Hoje em dia, para ela é muito difícil. E quando ela tenta falar, sai uma coisa assim, muito forte o sotaque. Eu achei bem interessante isso, que é uma coisa prática, né? Vendo acontecer. E não tem como você lutar contra, né? Tipo, ela não tem a audição necessária para poder falar as palavras da maneira como elas devem ser faladas. Ela não ouve todos os sons da língua. Então, é impossível para ela repetir. Uma dica legal para sua mãe que um professor meu me deu uma vez, não tem nada a ver com neuro isso não. Ela tentar caricaturar um americano ou um inglês falando, depende do inglês, né? Se é inglês britânico ou americano, ela tentar caricaturar. Zoar mesmo, maneira de um americano ou britânico falar o português. Então, aquela coisa que eles falam assim, se ela inserir esse sotaque do americano falando português no inglês dela, melhora a pronúncia dela. Mas perfeita nunca vai ser mesmo, porque ela não tem a audição refinada para isso.
tá? Ótimo. Legal. Esther, pode falar. Era sobre isso que a Natália estava falando, que eu queria comentar. E se uma pessoa que, por exemplo, passou a morar fora, aí a língua dela passa a ser o inglês, ela com o tempo consegue tirar esse sotaque? Não. Se ela passou o período crítico dela sem ouvir inglês, não. Foi meu caso. Eu até pus uma pergunta assim na prova, falando até de mim. Eu morei quase 5 anos nos Estados Unidos. Meu inglês melhorou muito enquanto eu estava lá. Mas se eu morasse 20, 30 anos, eu não ia ter um inglês sem sotaque, porque eu só comecei a falar inglês. Olha só, eu fui aprender inglês, eu comecei a estudar inglês com 7 anos de idade, o que ainda seria bom. Só que quem me ensinava inglês era um professor brasileiro que tinha aprendido inglês no Brasil e falava o inglês dele com sotaque. Então, eu não tive exposição à língua original. Então, se a pessoa ultrapassou esses 8, 9 anos de idade, sem ter o contato real com a pronúncia, a audição, com o inglês original, muito difícil que ela consiga falar sem sotaque. Porque, de novo, ela não ouve todos os sons da língua. E na linguagem, você usa tudo, né? O feedback para a linguagem é essencial. A gente vai discutir isso na semana que for discutir linguagem. Então, a gente usa o feedback sensorial da boca, né? Desculpa, trato respiratório superior. A gente usa o nosso feedback auditório para a gente poder falar de forma correta. Então, quando você perde a audição ou quando você perde a sensibilidade na boca, a sua pronúncia não fica adequada. Então, isso já quando você já sabe falar corretamente. Imagina os sons que você nem conhece, você realmente desconhece a existência e nunca irá conhecer. Não, que maneiro. Cecília. Outra dúvida, mas não tem a ver com as questões dessa semana. Na verdade, eu estava pensando esses dias sobre tipos de aprendizagem. E uma pessoa que tem TDAH, como é que, tipo, porque assim, eu tenho uma amiga que ela tem muita dificuldade para aprender. Como que tem algum método para a pessoa se desenvolver melhor? Você vai ter método específico para cada tipo de dificuldade de aprendizado. Então, por exemplo, se ela tem TDAH, ela tem que arrumar ferramentas que vão ajudá-la no TDAH dela, que são ferramentas que vão ajudar no foco, né? Porque o que o TDAH faz é ou hiperfocar, então o mundo some em volta da pessoa quando ela está fazendo algumas atividades específicas que são as atividades de hiperfoco. Ou ficar completamente distraído por qualquer coisinha que acontecer. Então, ela tem que equilibrar esse nível de foco dela. Então, isso quer dizer, de repente, todas aquelas ferramentas que estudante usa mesmo, de tipo, liga um ventilador, estou olhando para lá que tem ventilador aqui em casa. Liga um ventilador, porque o ruído de fundo do ventilador vai abafar outros ruídos que possam ser distratores. Tira o celular de perto, sabe? Ela fica num ambiente que tem menos estímulo possível. Então, esse tipo de coisa faz a técnica do Pomodoro. Não sei se vocês conhecem a técnica Pomodoro, mas faz a técnica Pomodoro para ficar mais fácil dela achar que, tipo, tudo bem, eu não vou morrer se ficar 25 minutos sem pensar em outras coisas. Porque uma das coisas que acontece com o TDAH é que a pessoa sofre, é um sofrimento real ela saber que vai ter que se dedicar àquela coisa que o sistema nervoso dela não quer durante um tempo. Então, se for um tempo curto, o sistema nervoso dela aceita, literalmente, isso melhor. Então, usa a técnica Pomodoro. Então, assim, tem coisas que a pessoa com TDAH pode usar. Agora, tem TDAH que é tão grave que, além dessas ferramentas, a pessoa também tem que procurar auxílio de um psiquiatra para fazer um tratamento medicamentoso mesmo, tá? Agora, se a pessoa tiver dislexia, são outros métodos, que eu, na verdade, dislexia eu conheço menos, tá? Então, eu não sabia dizer exatamente que métodos que ela usa. Eu sei que existem ferramentas para dislexia. Então, cada tipo de dificuldade de aprendizagem, ele vem acoplado a uma dada metodologia que a pessoa pode utilizar para conseguir suplantar as dificuldades que vêm com aquele tipo de dificuldade.
Dificuldade com dificuldade. Vocês entenderam? Entendi. Obrigada. Beleza. Vitor, pode falar. Eu tive uma dúvida nessa semana sobre um vídeo, até que a senhora já tinha chegado a comentar, sobre a lesão no sistema nervoso. A minha dúvida foi mais assim, porque o sistema nervoso central ele não tem aquela capacidade, não tem capacidade não, é mais difícil a recuperação do que no sistema nervoso periférico, correto? Durante o curso todo, a gente vê que todo o corpo todo ele tem um porquê para muitas coisas. Até mesmo quando ele não consegue, ele tem um porquê do que ele não consegue. E um motivo para ele não conseguir. Por que no sistema nervoso central ele não tem essa capacidade, essa facilidade de reconstruir do que no periférico, sendo que isso seria interessante para o corpo e não seria tipo uma habilidade que ele criou. Possui uma habilidade igual no sistema nervoso periférico, porém no sistema no central não. Tá bom. Você quer uma explicação tipo justificativa e evolutiva? Qual é a vantagem evolutiva, por exemplo, disso ter sido preservado? Não porque, tipo, eu te responder que oligodendrócito tem as proteínas no-go e célula de Schwann não tem, não é o que você quer a resposta, certo? Certo. Tá. Então, eu vou te dizer que eu não sei. Olha, veja só, Vitor, eu já procurei isso, porque isso também me incomodou já. Mas tem coisas que você sabe como acontecem, mas o porquê são explicações que o homem tira da cabeça dele, tentando entender porque a natureza abriu daquele jeito, né? Por que foi que a natureza selecionou aquilo. Então, eu vi discussões sobre isso. Então, por exemplo, tem uma discussão interessante. Ninguém sabe responder, por exemplo, por que é invertido. O seu hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo controla o lado direito. Ninguém sabe. Existem estudiosos disso. É quase uma filosofia, sabe? Então, a mesma coisa a gente poderia discutir. Por que os oligodendrócitos foram selecionados de forma a expressar essas proteínas no-go como é que fala? Essas proteínas no-go que não facilitam a recuperação, enquanto as células de Schwann facilitam. Peraí, Luísa, só um minutinho terminar esse raciocínio, que eu já te respondo. Então, o que acontece, a minha explicação pessoal para isso, então, eu não sou pesquisadora dessa área, tá? Mas a minha explicação pessoal para isso quando você tem uma lesão no sistema nervoso, você não vai ter, assim, uma lesão em um axônio, 2 axônios. Se você tem, por exemplo, uma facada, ou se você tem uma mordida, alguma coisa que vai te cortar axônios no sistema nervoso, você vai cortar milhares deles, porque uma substância branca, eles estão passando tudo paralelo um ao outro ali, um monte. Só que aquela substância branca, onde tem um monte de axônio passando, esses axônios vão inervar muitas regiões distintas do sistema nervoso, executando funções muito distintas. Então, eu vejo como muito fácil a tentativa de reinervação sair errada numa situação dessa. Então, por exemplo, um axônio que quer reinervar, pegar o caminho errado e parar num alvo completamente diferente do que seria o alvo dele. Porque daquelas regiões onde passam muitos axônios, uma parte vai virar para cá, outra parte vai para lá, outra parte vai para cá. Então, um feixe de fibras no sistema nervoso podem passar axônios das mais diversas circuitarias neurais, então das mais diversas funções. Imagina se dá ruim você pegar uma parte significativa dessas fibras e elas crescerem para o lugar errado. É muito mais fácil você ter uma patologia do que função recuperada, entendeu? Eu até cheguei a pensar nessa possibilidade, mas só que eu não tinha levado mesmo em conta esse possível assim. E essa falou sobre a proteína no-go, essa parte da explicação. Isso, o que acontece? A parte da mielina que fica voltada para o centro, por onde passa o axônio,
no oligodendrócito tem uma proteína que chama no-go, que é de não ir mesmo. Ela inibe o crescimento axonal. Ao passo que na célula de Schwann existem proteínas ancoradoras justamente para o axônio se fixando e crescendo por ali. Compreendi. Muito obrigado. Tá bom? Ótimo. Eu vi que tem uma questão aqui. Então, mesmo o pessoal que for colocar a questão aqui por escrito, gente, levanta a mão para a gente ir seguindo uma ordem, tá bom? Então, a Luísa pode... Eu vou baixar sua mão porque eu já estou indo na sua questão agora, tá, Luísa? Mas se você quiser abrir microfone também, pode abrir, tá? Então, a Luísa escreveu assim. Meu grupo tem dúvida em algumas questões, se puderem ser esclarecidas. Na potencialização de longo prazo, a liberação de cálcio na fenda sináptica é essencial, potencialização de longo prazo. Liberação de cálcio na fenda sináptica é essencial para abrir receptores de glutamato, despolarizando o neurônio. Alguém saberia dizer se isso é verdade ou falso? O cálcio já está fora, não é ele que entra na célula depois? Então, o que acontece? É isso mesmo, é falso. Por quê? Porque o cálcio ele não é liberado na fenda sináptica, ele se encontra extracelularmente, inclusive na fenda sináptica, e quando os receptores do tipo NMDA, né, N-metildeaspartato, aqueles que ficam bloqueados por magnésio, se abrem com o magnésio sendo deslocado, o cálcio entra na célula, e é isso que faz com que a potencialização aconteça, né? Então, não é uma questão de liberar cálcio na fenda sináptica. Quem é liberado na fenda sináptica são os neurotransmissores, que inclusive só conseguem ser liberados na fenda sináptica porque há uma fusão de vesículas sinápticas na membrana pré-sináptica, e essa fusão depende do cálcio entrar na região pré-sináptica, tá? Então, a gente tem muita palavra para pouca imagem, né, gente? Então, funcionou bem o desenho da outra vez, não funcionou? Eu vou abrir de novo esse esquema, pode ser? Espera aí que eu estou entrando lá, entrando cá. Desculpa. Tá querendo compartilhar com o pessoal aí? A gente está gravando, então acho que isso não faz muita diferença, né, gente? Mas eu dei um ok para compartilhar aqui. Eu nem sei para quem que eu dei ok de compartilhar, tá? Não assusta, não. Apareceu só 3 alunos, por algum motivo. Então, peraí, que eu estou no Jamboard, mas eu estou em outro. Vou trocar de conta. Esse. Ok. Então, nós estamos falando de uma situação assim, ó. Você tem um terminal sináptico e você tem a célula pós-sináptica, certo? Essa relação entre as duas membranas é muito estreita. Não tem, a fenda sináptica não é um espaço gigante que a gente desenha. A gente só desenha para ficar fácil de explicar. Oi. Você está reproduzindo para a gente? Que aqui não está aparecendo. Ah, claro, porque eu esqueci de compartilhar a tela, né? Obrigada. Vai controlando da véia aí, gente, porque idade vocês sabem, né? Acho que agora vai. Beleza. Então, agora sim. Ótimo. Então, quando a gente tem uma representação de fenda sináptica, a gente faz esse buracão, mas se vocês olharem em imagens de histologia, vocês vão ver que a relação entre a região pré e pós-sináptica é muito estreita. A fenda sináptica é muito pequenininha, tá bom? Mas tudo bem, vamos representar assim, e o cálcio nosso vai ser amarelinho. Então, o cálcio, ele está em alta quantidade no meio extracelular e em baixíssima quantidade no meio intracelular. Por quê? Porque ele é um importante sinalizador intracelular. Então, se ele está dentro da célula, ele está sinalizando alguma coisa. Então, ou o cálcio ele está extracelular, ou ele está represado em ambientes separados no meio intracelular. Espera aí.
né? Ou ele está represado, por exemplo, em vesículas, no retículo sarcoplasmático, no caso do músculo, né? Ele está ali guardado em uma região do meio intracelular. Então, o que acontece? A gente tem as vesículas pré-sinápticas, e na vesícula pré-sináptica não é cálcio que fica guardado, perdão, é neurotransmissor, então é outra molécula, né? E na região pós-sináptica a gente tem os receptores. Aqui que fica um receptor do tipo AMPA ou NMDA, certo? Então, o que acontece? O cálcio, existem canais de cálcio também na membrana pré-sináptica, eu vou fazer assim, tá? Esses canais de cálcio são dependentes de voltagem, então, quando você tem o potencial de ação chegando aqui, esses canais, por conta do potencial de ação, né, por conta daquela despolarização que vem aqui, eles vão se abrir, o cálcio vai fluir para dentro da região pré-sináptica, essas vesículas vão se acoplar à membrana pré-sináptica, liberar o neurotransmissor vai se conectar aos receptores, a cor errada. Vai se conectar aos receptores, os receptores vão abrir e, se forem receptores do tipo NMDA, que permitem a entrada de cálcio, o cálcio vai fluir para dentro do neurônio pós-sináptico. E aí sim, aqui dentro, o cálcio vai fazer um monte de coisa, vai sinalizar várias coisas que vão acabar provocando a potencialização de longo prazo e outros fenômenos, dependendo de quê? Dependendo da quantidade de cálcio que flui para dentro e do ritmo com que ele flui. Pode, inclusive, ser depressão de longo prazo. Por exemplo, DLP pode acontecer também, tá? Dependendo desse tipo da concentração que você atinge e do ritmo de aumento dessa concentração. Entendeu? Luísa? É a Luísa, né? Entendi sim, obrigada, que a gente confundiu na hora. Beleza. Na depressão sináptica, fenômeno de curta duração, desculpa, gente, o efeito pós-sináptico do cálcio leva a uma redução na despolarização causada pelo neurotransmissor. Na depressão sináptica, um fenômeno de curta duração, o efeito pós-sináptico do cálcio leva a uma redução na despolarização causada pelo neurotransmissor. Isso era para ser falso, né? Eu vou por isso. Hã? Ajuda eu aí, meninas. Luísa. Então, tipo, essa questão eu achei que ela ficou um pouco ambígua pelo jeito que ela tá escrita, porque, tipo assim, dá para entender de dois jeitos. Dá para entender que, tipo assim, o cálcio tá atuando na fenda pós-sináptica, ou então que, tipo assim, pela atuação dele na pré-sináptica, os efeitos estão sendo sentidos na pós-sináptica. Aí, tipo, ficou meio ambígua essa questão. Tudo bem, mas assim, eu até entendo sua colocação. No entanto, a depressão sináptica, sendo um fenômeno de curta duração, necessariamente é um fenômeno pré-sináptico. Então, o efeito pós-sináptico do cálcio, mesmo que fosse ele, o íon atravessar a membrana, que geralmente não é, geralmente é sódio, isso não teria relação com a depressão em si, tá? Então, até entendo o argumento, mas se a gente está pensando em depressão sináptica, e se não é a depressão de longa duração, né? Se é uma depressão de curta duração,
a gente está pensando em efeito pré-sináptico e não pós-sináptico. E aí sim, a ação do cálcio pré-sináptica, né? Que vai acontecer. Entendeu? Se vocês quiserem, se vocês acharem que ficou mal redigido, manda uma mensagem para mim lá no campus virtual, por favor. Dá uma justificada lá, dá uma sugerida de como ficaria melhor, como ficaria mais claro, e eu posso até considerar isso, tá bom? E reformular a questão. Cecília está falando que não tem essa questão. É porque é um banco de questões, Cecília. Então, cada grupo sai com algumas questões diferentes do outro grupo, tá? É sorteado. Ok, gente. A Esther levantou a mão. Pode falar. Não é sobre... É uma pergunta, assim, um pouco fora da explicação. Era sobre o TDAH. A Sarah foi falando do TDAH, acho que com a Natália, não sei, ou com a Cecília, e me veio uma dúvida. Estava até pesquisando aqui agora. O TDAH, ele só acontece em criança ou ele pode ser desenvolvido na juventude, adolescência e tudo mais? Tá. Eu não acredito, agora eu não sei, detalhe, eu não sei. Eu acredito que o TDAH no adulto, ele não é desenvolvido no adulto, ele só não foi detectado na infância. Tá? Então, no caso, a pessoa sempre teve. Eu acredito que sim, mas eu posso estar errada, mas eu acredito que sim. Eu acho que é um transtorno de desenvolvimento, que como agora que está em alta, agora que as pessoas entendem melhor o que ele é, muitos adultos estão sendo diagnosticados com TDAH de forma tardia. O meu caso foi um. Eu nunca fui diagnosticada com TDAH até que eu fiz... Quantos anos? Com quantos anos eu fui diagnosticada? Com 40 e poucos anos eu fui diagnosticada. E minha vida mudou. Depois que eu soube o que era que eu tinha, que me fazia... Eu achava que eu era preguiçosa, eu achava... minha mãe... Fui falar para minha mãe, eu descobri por que eu sou assim, não é preguiça, eu tenho TDAH. Minha mãe, para com isso, menina, você é preguiçosa mesmo, desde criança. Então, Cecília, a situação, chorando, emocionada, porque eu entendi o meu cérebro, como ele funcionava, os meus sofrimentos, né? Eu fui entender por que ele acontecia assim. Minha mãe, para com isso, menina, você sempre foi preguiçosa, desde criança. Ah, lá, ó. Ao TDAH não diagnosticado. Entendi. Tá? Mas eu não tenho certeza absoluta, não. O que eu sei também que está acontecendo, sabe, Esther? Esther, né? Isso. Que está acontecendo é que parece... Eu tenho medo de falar bobeira, mas eu li alguma coisa sobre isso. Parece que como é que chama? Os dispositivos eletrônicos, né? A internet... está trazendo à tona TDAHs que não vinham à tona antes, digamos assim, né? Porque é como se estivesse reforçando essa dificuldade do encéfalo lidar com as informações, porque o que acontece? Como a internet gira com muita rapidez as informações, sim, isso é mais fácil para o cérebro do TDAH, mas aí quando a pessoa tem que focar é muito mais difícil, porque o mundo está facilitando o desfoque, entendeu? A falta de foco. Entendo. Então, parece que está trazendo à tona alguns TDAH que não viriam à tona de outra forma. Está induzindo, digamos assim, TDAH, tá? Mas aí tem a possibilidade, por exemplo, da criança ter um rendimento legal ali na escola ou algo do tipo, e depois, mais velho, ela ter mais dificuldade? Tem. Total. Isso poderia ser chamado de TDAH? Poderia, porque o que acontece? Na infância, a criança não precisa, não é cobrado da criança uma eficiência que demanda o foco
do cérebro, tanto quanto no adulto. No adulto, isso é reforçado. Então, às vezes, a criança, principalmente se forem formas menos agudas, né? A pessoa conseguiu passar bem pela infância, sem grandes problemas, mas aí começa a não conseguir render no serviço suficiente e vai ver era TDAH. Tá? Entendi. Interessante isso. Acontece. A próxima pessoa que levantou a mão... Peraí. A Maria Clara. Boa tarde, professora. Boa tarde, gente. O que eu vou falar não tem a ver com esse assunto. Aí talvez a pessoa que levantou depois de mim tenha algum comentário sobre isso aí. Se for, pode passar na minha frente. Quer falar, Cecília? Na verdade é sobre isso, sim. Pode falar, então, depois a Maria Clara fala. Eu queria saber, tipo, como é feito o diagnóstico? Se tem algum exame de eletroencefalograma ou é só clínico mesmo? É clínico, puramente clínico. E já existem remédios para isso ou não? Existem? Uhum. Ah, entendi. Tá bom. Obrigada. Tá? Procurem os seus psiquiatras. Não tenham preconceito contra ir para um psiquiatra, eles são muito bons para ajudar na funcionalidade humana. Maria Clara, pode falar. O que eu vou perguntar tem a ver com o capítulo sobre envelhecimento encefálico. Passou 59, acho que do Candel. Aí eu até anotei minha dúvida, porque é aquela dúvida que eu não sei nem perguntar. Fala, vamos ver se eu vou saber responder. E você vai meio que... Acho que vai dar. Ó, eu coloquei assim, em determinado trecho do livro, é dito que o envelhecimento é um fator de suscetibilidade para as doenças degenerativas, neurodegenerativas. Aí eu quero saber, as doenças degenerativas, elas são consequências de um processo patológico causado pela idade, ou elas se aproveitam de uma situação que já foi criada? Porque em diferentes trechos do livro, eu li coisas diferentes e no final de tudo enrolou minha cabeça. Porque, assim, em muitos momentos diz que uma doença ela pode evoluir e virar uma doença neurodegenerativa, e em outro trecho diz que, na verdade, pela pessoa estar suscetível já, pela ela já ter uma alteração, aí ela acaba tendo uma doença. E se a resposta for sim, se a doença neurodegenerativa, se ela se aproveita da situação, por que então que o prejuízo cognitivo moderado pode progredir para o Alzheimer se ele é uma alteração causada pela idade, naturalmente? Minha Nossa Senhora. Por isso que eu anotei, porque quando eu tive a dúvida, eu não entendi. Aí eu tive que ler, reler. Tá bom. Maria Clara, olha só. O envelhecimento e as doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento são o típico exemplo da interação ou de coisas que acontecem de forma multifatorial. E por multifatorial, a gente sempre pensa em genética e ambiente. Então, você pode pensar o seguinte: uma pessoa que tenha, por exemplo, um dos genes, deixa eu ver se eu lembro o nome, a polipoproteína E, ApoE. A ApoE tem diferentes tipos de ApoE, né? E são proteínas de sinapse, tá? Não lembro mais detalhes que isso. Faz muito tempo eu fiz uma pesquisa relacionada com isso, eu colaborei numa pesquisa relacionada com isso. E reli uma coisa sobre isso esses dias, por coincidência, tá? Mas, por exemplo, as pessoas que têm uma variação... Me ajuda aí, pessoal da bioquímica. ApoE4, eu acho. Isso. Que expressam a ApoE4, elas têm maior susceptibilidade a apresentar alterações relativas ao envelhecimento, e aí elas também podem ter maior susceptibilidade a apresentar alterações que são típicas de neurodegeneração. Então, mais uma pessoa que não tenha a ApoE4 pode ter um outro gene que a gente desconhece, ou pode ter crescido num ambiente tão desfavorável que também venha a desenvolver doenças neurodegenerativas. Então, e a pessoa, às vezes a pessoa que tem um gene específico pode ter tido o ambiente mais favorável possível. Isso não vai protegê-la de apresentar tal doença neurodegenerativa, entendeu? Então, é multifatorial.
Então, não dá para afirmar. Outra coisa que acontece, que a gente tem que considerar em relação a envelhecimento e doenças neurodegenerativas, é que existe uma área de cinza aí entre o que é envelhecimento normal e onde começa a patologia, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem estudos do envelhecimento normal, a maioria deles são estudos de corte populacional, né? Não são estudos longitudinais. Então, você pega a população no estado que ela está e vai falar, olha, pessoas com envelhecimento normal eram assim, pessoas com doenças neurodegenerativas eram assado. Mas você não sabe se no meio daquelas pessoas com envelhecimento normal, na verdade, você teria pessoas pré-doenças neurodegenerativas, e elas estão sendo computadas como envelhecimento normal. Então, existe uma região aí de dúvida sobre aonde termina o normal, aonde começa o patológico, qual que é o contínuo desse processo, entendeu? Então, eu possivelmente não respondi o que você queria ouvir, mas dessa forma que a gente tem que fazer o raciocínio, tá? Não, eu consegui entender, assim, realmente não existe uma resposta certa para tudo nesse assunto. É tudo muito desconhecido e novo ainda. Né? E eu tenho outra pergunta também. O que seria exatamente o infarto na substância branca? Que nesse capítulo também chega a falar, né, sobre esses possíveis infartos, sobre como prejudicariam. O infarto, a gente está falando de... bom, eu tenho que ler no contexto do capítulo, mas veja se faz sentido. Eu imagino que ele esteja falando sobre algum problema de circulação sanguínea que ocorre na substância branca. São os microinfartos, né? Que é a doença cardiovascular, não é? Acho que sim, é algo relacionado a isso. É muito comum no envelhecimento, quer dizer, muito comum, mentira, né? São 3 as principais doenças do envelhecimento que são neurodegenerativas. A cardiovascular, onde ao longo da vida vão acontecendo os microinfartos. Esses microinfartos seriam microlesões, lesões nos vasos sanguíneos de pequeno porte, que vão deixando de alimentar, de irrigar as células naquelas regiões e vão causando morte daquelas células. E por que causa morte? Mas como são micro, ao longo da vida a pessoa vai perdendo, não vai nem percebendo, mas ela vai perdendo a capacidade, chega a um ponto que tem tanto microinfarto que aí já virou um processo neurodegenerativo importante, tá? Então, e essa doença neurodegenerativa específica, essa doença cardiovascular, né, com os microinfartos, é interessante porque é a principal doença do envelhecimento que pode ser prevenida até um bom grau, se você pensar que o que faz bem para a circulação sanguínea evita esse tipo de microinfarto, né? Então, se a pessoa fizer exercício físico, atividade física de intensidade moderada, principalmente aeróbica, e fizer uma alimentação saudável, né, esse tipo de coisa, ela vai melhorar a circulação sanguínea, a eficiência da circulação sanguínea dela, e vai prevenir possíveis microinfartos que fossem acontecer com o passar dos anos, tá? Então, é isso que você possivelmente leu. As outras 2 são Parkinson e Alzheimer. Ai, entendi. Obrigada, professora. Agora tem uma outra pergunta que não tem nada a ver. Peraí. Mas acho que eu vou... Vamos passar a vez e você volta. Sim, claro. Tem mais alguém querendo perguntar? Senão a Maria Clara continua. Tá, Cecília, fala. Eu fiquei curiosa sobre isso, sobre essa doença neurodegenerativa. Isso vale também para outras doenças, tipo, como psicopatia, sociopatia, esse desenvolvimento, assim, de ambiente genético? Sim. Então, por exemplo, existem casos de esquizofrenia que nunca aconteceriam a depender do ambiente em que a pessoa se encontra. Geralmente existem fatores precipitantes ambientais. Então, no caso da esquizofrenia, uma situação de extremo estresse pode causar a primeira crise, e aí, até onde eu sei, por exemplo, estou falando especificamente da esquizofrenia, né? Até onde eu sei, uma vez, a cada crise, a pessoa
piora, né, a desconexão da realidade com o processamento neural, e não há retorno, parece que ela vai só piorando. As crises é como se fosse uma escada para baixo, assim, vai quebrando a conexão do encéfalo dela com a realidade. Então, mas existem fatores precipitantes. Uma coisa que eu li, de novo, gente, entra em umas áreas que, sabe, eu tenho contato com muita informação, então me perdoem se eu falar alguma bobeira. Vocês podem, se você tiver especial interesse por aquilo, por favor, vá verificar, né? Mas, se eu não me engano, por exemplo, a maconha, ela pode servir como fator precipitante de uma crise de esquizofrenia. Então, o ayahuasca também. Então, você pode, sim, ter uma pessoa que não desenvolveria aquilo, mas se ela é enfrentada, né, desafiada com um fator ambiental específico, aquilo lá pode se desenvolver. Tá? A mesma coisa para a depressão, mas, de novo, existem fatores genéticos tão fortes que, mesmo que a pessoa esteja no ambiente ideal, ela acaba desenvolvendo a patologia. Então, é sempre um equilíbrio, tá? É sempre um equilíbrio entre ambiente e genética que acaba resultando no que a pessoa apresenta. Tá bom? Ninguém mais está com a mão levantada. Eu vou devolver a palavra para Maria Clara. Fala, Maria Clara. Professora, antes de falar a dúvida que eu tinha, voltando no assunto que você acabou de me explicar, sobre prejuízo cognitivo moderado. Esse prejuízo cognitivo moderado, ele já seria uma patologia ou ele é um outro nome para essas alterações normais da idade? Normais. Então, prejuízo cognitivo moderado, que eu saiba, de novo, por favor, ainda é uma denominação de alteração normal do envelhecimento. Porque o envelhecimento, gente, é um processo deletério. As células envelhecem, o sistema nervoso também. Então, quando o neurônio envelhece, ele começa a perder conectividade, né? O sistema nervoso começa a perder conectividade, perde volume, perde riqueza de processamento. Então, o idoso, ele vai ter, sim, um processamento mais lento do que um jovem executando a mesma tarefa. Outro dia eu vi uma apresentação, achei até interessante o que a mulher falou. Às vezes, o jovem, ele tem uma velocidade de processamento muito melhor que a do idoso, mas o idoso, apesar de processar mais devagar, ele erra muito menos que o jovem, porque o jovem vai no ímpeto e o idoso, ele pesa os prós e os contras, enquanto o processamento mais lento dele acontece. Então, a qualidade, às vezes, do processamento também, ela pode não sofrer interferência. O idoso pode ter um processamento tão bom quanto, às vezes até melhor do que o jovem, né? No entanto, a velocidade é prejudicada. Entendi. Aí a minha pergunta é uma falta, né? Um número reduzido de serotonina pode ser um dos causadores de depressão, né? Tá ligado a isso, acredito eu, não sei ao certo. E um excesso? O que causaria o excesso de serotonina? Eu não vou saber te responder isso, eu preciso estudar. Entendi. Eu sei que a acetilcolina, serotonina está ligada à depressão, dopamina também tem um pouco de conexão com depressão e também tem conexão com autismo e com esquizofrenia. Tem a acetilcolina tem relação com a esquizofrenia e com TDAH. Assim, eu sei que esses são os neuromoduladores, né? Os clássicos, as aminas, né? Então, mas eles têm, assim, tem receptor em várias regiões do cérebro, então eles podem estar envolvidos em diversas alterações neurológicas. Então, eu não vou saber te responder. Isso é uma área muito complexa, teria que ser minha área de estudo para te responder com mais certeza, tá bom? Entendi. E seria muito, assim, muito inocente dizer que a pessoa que tem muita serotonina é feliz demais, né? Seria inocente, eu acho que poderia até ser uma realidade. Sabe aquelas pessoas que são irritantemente felizes? Sim. Então, professora, por que eu fiz essa pergunta? Porque você é uma delas. Porque eu fiz o exame, óbvio que eu vou levar o especialista, né? Eu fiz a pergunta mais por curiosidade. Eu fiz o exame,
para medir a serotonina. Uhum. E no exame tem lá uma faixa limite, né? Uhum, você tá Que é até 200. E o meu exame deu 565. Eu quero entender por quê, entendeu? Por isso que eu perguntei, mas obrigada. Ué, Maria Clara, você é insuportavelmente feliz? Conta pra Eu mim. sou chata. As pessoas me odeiam às 7 horas da manhã. Você acorda sorrindo? Acordo, pulando. Bom dia! Eu tô assim. Maria Clara, talvez essa seja a sua explicação. Depois você conta pra gente. Eu vou contar assim, quando eu vou à neuro e ela... Vamos ver se ela vai ter uma resposta pra mim. Fantástico. Ai, dou um pouquinho, né? Concordo. É só comer chocolate. Aí eu dando receita. Receita de serotonina, come chocolate. Pessoal, quem mais? Eu acho que alguém levantou a mão, mas aí abaixou depois. Tá tudo em ordem, então? Olha, o pessoal que achou a questão errada, se eu não corrigi-la, me lembre, por favor. É possível que, às vezes, acontece de eu falhar nesse sentido. Eu prometo fazer um negócio e acabo esquecendo por conta das outras coisas que eu tenho que resolver sob demanda, né? Então, se por acaso eu esquecer, vocês me avisam que eu vou lá e corrijo, tá bom? Né, Maria Clara? Se pudesse, você não doava, não. Não doa, não. Você tá doida? Oxe, aproveita, filha. Vai ser feliz. Tá doido? Mas sempre existe um processo de regulação, né? Quando você tem excesso de alguma coisa, geralmente você tem, por exemplo, redução de número de receptores. Então, geralmente, o organismo da gente, ele tem essas alças de regulação negativa. Eu não sei como acontece com a serotonina, honestamente. Pode ser que excesso de serotonina não seja uma coisa regulada com redução de receptor. Mas eu estava estudando, sabe que eu estava lendo sobre essas coisas hoje? Porque eu estava querendo começar uma pesquisa nesse sentido. Mas é uma pesquisa, assim, muito fora da minha realidade financeira e laboratorial. Ô, professora, eu tentei até, assim, o ideal não é jogar no Google, né? O que é excesso de serotonina? Porque eu joguei e eu descobri que eu vou morrer. Aí eu parei de pesquisar. Aí por isso que eu perguntei, que eu falei, talvez, né, professora estudiosa, é mais responsável nas respostas. Porque o Google mesmo... câncer, né? O Google, qualquer coisa que você joga lá, você tá com câncer, né? Isso! Falou pra mim, menina, que excesso de serotonina é fatal. Falei, que isso? Pronto, acabou. Não, mas aí tem um negócio. Eu lembrei de uma coisa que você falou, excesso de serotonina é fatal. Existe a síndrome serotonérgica. É isso que você leu, não foi? Sobre a síndrome serotonérgica? Isso mesmo, exatamente. Então, a síndrome serotonérgica, não é todo mundo que vai ter a resposta com síndrome serotonérgica. Você, obviamente, não tem, senão você estava passando mal com falta de ar, com sensação de que... Eu vou te falar que eu já tive síndrome serotonérgica. Nas minhas tentativas de tratamento do TDAH e depressão acompanhada, vocês vão ficar sabendo dos meus problemas psiquiátricos aqui, tá bom? Então, para vocês saberem também que problema psiquiátrico não segura ninguém nessa vida, tá bom? Que eu tive depressão gravíssima, trato depressão provavelmente para o resto da vida, tenho TDAH grave e estou aqui, fiz minha graduação, mestrado, doutorado, sou professora, sou feliz, então não se segurem por causa disso, certo? Mas, voltando, eu tive, quando a gente estava tentando fazer a dose da medicação para mim, eu tive uma crise, eu achei que eu fosse morrer. Então, assim, o pânico, você entra em pânico, porque a sensação que o seu cérebro te dá é que você vai morrer. Então, não, você não tem. A síndrome serotonérgica é uma síndrome que inclui seu intestino, seu estômago, sua cabeça, sua respiração, e obviamente você não tem isso, né? Entendi. Obrigada, professora. Então, tá bom. E bom que você sempre usa o seu exemplo para ensinar a gente. É porque com minhas coisas eu fui aprendendo mais, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa que aprende muito pela
experiência. Mas também com base, ninguém está isento, né, desse tipo de coisa. Então, assim, com base em Google, você não tem noção das coisas que eu já me diagnostiquei nessa vida. Então, não façam isso. Vai procurar o profissional responsável. Não fiquem acreditando na Cris. A Cris é bióloga, adora neurociências, estuda neurociências pra caramba, mas quem vai falar para vocês com propriedade da psiquiatria e da neurologia são psiquiatras e neurologistas. Quem vai falar para vocês com propriedade sobre psicologia é o psicólogo, certo? Então, tenham isso em mente. A gente está discutindo aqui neurobiologia livremente, não quer dizer que alguém deva se diagnosticar e seguir qualquer coisa que os nossos exemplos tragam, beleza, gente? Cada caso é um caso. Ótimo. O que mais, pessoal? Obrigada, gente. Bom, deixa eu falar para vocês do curso. Agora, na semana que vem, eu vou, devido, né, a dificuldade que eu tive nas primeiras semanas de disponibilizar material para vocês, eu consegui um tempinho ontem, então eu já preparei várias coisas para poder liberar mais rapidamente as videoaulas para vocês. Então, as videoaulas vão ser liberadas mais rapidamente. As avaliaçõezinhas, não. Eu vou precisar realmente usar os fins de semana para colocá-las no sistema, tá? Tanto como é que chama? As referências, né? Os capítulos com cada livro que eu tenho tentado colocar lá, como a avaliação, eu acho que eu só consigo liberar na segunda ou terça-feira. Mas as videoaulas eu vou conseguir liberar logo depois da nossa aula, na sexta-feira à tarde e à noite, tá? Então, vocês vão ter aí as videoaulas com antecedência. Não estou mandando ninguém estudar final de semana, só que eu vi que tem aluno que precisa do final de semana, então estou fazendo isso, tá bom? Então, isso é uma coisa. Agora, queria que vocês soubessem que nas próximas semanas a gente vai entrar em uma parte onde a gente vai falar de sistemas sensoriais e sistemas motores. Pessoal que já fez uma parte da fisiologia comigo vai ter visto só uma pequena parte de sistemas sensoriais. Vai ter semana que vai aparecer muita coisa. Por exemplo, tem uma semana que vai ser só visão. Acho que é daqui 2 ou 3 semanas. Mas são 5 videoaulas só de visão. Visão é bem complexa e é muito lindo, assim, vocês vão ver. A audição também acho maravilhoso. É daqui, acho que... eu nem sei. A audição acho que é daqui 4 semanas. A semana que vem, essa semana que entra agora, vai ser sistema somatosensorial e dor, que a maioria de vocês já viu comigo, tá? Quem já foi meu aluno, provavelmente já viu comigo. Na semana seguinte, a gente vai falar de movimento, que uma grande parte vocês viram comigo, outra parte vocês não viram, que vai entrar com mais detalhe, núcleos da base e cerebelo. E depois vem visão, audição e equilíbrio, gustação e olfação, passar vídeo de outro docente que eu não tenho vídeo feito. Então, vem uma parte grande aí, onde vocês vão ter vários vídeos para assistir por semana. Eu quero só deixar o recado para vocês não desanimarem, porque depois disso, quando entrar nos assuntos mais complexos, de processamento da informação, de memória e emoções, eu vou reduzir para no máximo 2 vídeos por semana, para a gente poder ter mais foco, poder ler mais, tá? Pegar os capítulos dos livros, para vocês terem tempo de fazer outras abordagens além da videoaula, tá bom? Então, pra vocês não assustarem com as próximas 3 ou 4 semanas, não. E a gente vai entrar depois, no final do curso, numa parte um pouco mais, até mais gostosa, que é menos pesada a neuro dessas outras partes, tá bom? Beleza, pessoal? Mais comentários, dúvidas? Fala, Maria Júlia, você tinha uma coisa para falar. Então, é porque é uma coisa que eu sempre tive muita dúvida. Eu já tentei, eu estou até lendo um livro que fala um pouco sobre isso. Eu sei que tem uma relação e provavelmente eu acho que a gente vai acabar aprendendo mais sobre isso, mas a questão de como que o estresse e a ansiedade, assim, que são coisas, tipo, emoções que a gente sente mais psicológicas, conseguem afetar, por exemplo,
problemas físicos que a gente tem, tipo gastrite, essas coisas assim. Eu sei que é uma coisa hormonal, mas eu queria ver se você sabe explicar um pouquinho melhor. Sei. Então, o que acontece? As nossas emoções, a gente vai ver isso bem direitinho quando for falar de emoção e motivação, tá? A gente tem algumas áreas no encéfalo que a gente, por estudar lesão, por estudar outros animais, entender a evolução do negócio, a gente vai entendendo o que cada área faz mais e a relação de uma área com outra, como é que vira o processamento. Deixa eu usar desenho de novo para conversar com vocês sobre isso. Mas sim, você pode ficar despreocupada que a gente vai abordar isso em detalhes em aula futura, tá? Peraí. Olha, então, vocês estão vendo minha tela? Nem estão, né? Parei de projetar. Peraí. Me dá o ok quando estiver aparecendo aí a tela do Jamboard. Está aparecendo já. Beleza. Então, pensa o seguinte, ó, eu vou tentar, né, fazer... Se você pensar no encéfalo, então, a gente tem aqui o sulco central, frontal, parietal, occipital, temporal, né? Então, se a gente aproximar, e aqui embaixo a gente veria o restante do tronco encefálico chegando aqui no tálamo, né? Por transparência. Vocês têm essa noção da anatomia do sistema nervoso, mais ou menos, as grandes áreas? Acho que Cecília respondeu que sim. Bom, eu tenho uma foto aqui na minha parede, lá da minha cama, para eu gravar. Bem pouco. Tá, então, e tem uma coisa, se eu cortar o encéfalo, a pessoa está olhando para você, né? Então, olho, olha, eu desenho muito bem, né? Boca, então aqui está a cabeça da pessoa, beleza? Então, se eu fizer um corte mediano, assim, tá? Quer dizer que eu vou estar passando um corte assim, porque eu estou vendo isso aqui de lado, tá? Isso é uma visão lateral do encéfalo, tá bom? Então, se eu passar um corte no meio, o que isso aqui vai virar? Vai virar uma coisa mais ou menos assim. Aí vocês podem procurar as imagens, eu vou fazer bem esquematizado, tá, pessoal? Então, eu vou ter aqui o tálamo, aí aqui eu vou ter o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e aí vem a medula espinhal, tá? Sobre a ponte, lembra que eu cortei isso no meio, eu tenho aqui o cerebelo, tá bom? E aqui eu vou ter aqui eu vou ter uma estrutura assim, que vai ser o corpo caloso, que são fibras que conectam os dois hemisférios entre si. A gente vai ter isso rapidamente, de maneira mais ou menos bem abordada, não muito bem abordada, mas precisando, vocês me procuram que a gente dá uma estudada melhor nisso. E aqui é o hemisfério cerebral, tá bom? Então, o que acontece? No lobo temporal, que fica aqui, ó, tá? O lobo temporal fica embaixo da têmpora, por isso que a gente chama de temporal, fica aqui, tá bom? Ou por isso que a gente chama a têmpora de têmpora, não sei de onde, quem que veio primeiro, né? Mas o fato ele não vai aparecer aqui porque isso aqui é um corte mediano, tá? Mas ele estaria aqui, lá no fundo, aqui, ó, o lobo temporal. Então, aqui termina o frontal e o temporal você vê lá no fundo, assim, tá? Então, isso aqui é seu nariz e olho. Boca. Não, terrível. A boca vem mais para cá, assim, né? Mas tudo bem. Vocês pegam mais ou menos o que eu quero dizer, né?
Bom, aí o que acontece? Tudo isso para dizer que aqui no lobo temporal tem uma estrutura aqui na região frontal, assim, que chama amígdala. A amígdala não é a amígdala da garganta nossa, não, que a gente tira na cirurgia, tá? Leva o mesmo nome porque as duas têm um formato mais ou menos de uma noz. E a amígdala quer dizer esse formato, né? Então, tem uma amígdala lá no seu lobo temporal, que é uma estrutura encefálica, tá? Não tem importância se você tirou suas amígdalas. Não vai fazer diferença nenhuma no seu cérebro. Atrás da amígdala tem uma estruturazinha que vocês já viram na aula da gente, que chama hipocampo. Mas nem é por isso. Uma coisa que eu não citei aqui, na base aqui, da onde a gente chama de tálamo, tem o hipotálamo. Hipotálamo. Que é, na verdade, lá nessa região central do encéfalo. Não tem nada a ver com o hipocampo, que está lá no lobo temporal, tá? O lobo temporal é lateral, o hipotálamo é bem medial. Então, são estruturas bem separadas uma da outra, bem diferente, tá? E isso aqui a gente chama de tronco encefálico. Essa região mais frontal do lobo frontal, a gente chama de pré-frontal. É a última estrutura, evolutivamente falando, tá? Que surgiu e que desenvolveu. Então, por que eu estou falando tudo isso? A amígdala... Então vou fazer um esquema assim. Então, vou fazer aqui, a gente tem o pré-frontal, a gente tem a amígdala, a gente tem hipotálamo, não é hipocampo, é hipotálamo, esse cara aqui, tá? E tronco encefálico. Então, a amígdala, ela cuida das emoções. Ela que vai avaliar. O que eu quero dizer quando eu falo que ela cuida das emoções? Ela é uma estrutura que faz avaliação de risco. Então, por exemplo, você olha para a cara de uma pessoa, se a amígdala pode detectar aquilo como uma pessoa a se desconfiar. Então, ela vai disparar, vai te deixar desconfiado da pessoa, vai te dar medo, tá? Então, as informações sensoriais são encaminhadas para a amígdala de forma que ela pode processar aquelas informações e definir se aquilo é uma situação emocionalmente importante ou não, tá? E aí pode ser emocionalmente importante tanto para o positivo quanto para o negativo. Só que ela é muito mais estudada para o negativo, porque é mais fácil em animais você estudar medo do que você estudar a alegria, tá bom? Então, a amígdala, ela cuida desse processamento das emoções, identificar situações que sejam emocionalmente importantes ou não. A proximidade dela com o hipocampo é interessante, porque a gente já viu que o hipocampo tem a ver com memória, né? E aí, daí vem uma das coisas que a emoção nossa interfere na memória, tá? Então, a amígdala, ela realmente interfere na função hipocampal no armazenamento de memórias. Bom, o que acontece aqui? A gente tem a amígdala conversando com o frontal e a gente tem a amígdala conversando com o hipotálamo. O que o hipotálamo faz? O hipotálamo é o centro de controle do sistema vegetativo. Então, qualquer alteração autonômica vai ser assunto da nossa última semana, tá? Porque é uma função muito integrada. Mas qualquer alteração autonômica, frequência cardíaca, circulação sanguínea, sensações viscerais, tudo está relacionado com o sistema vegetativo. E o pré-frontal faz uma avaliação de planejamento, circunstância, planejamento de longo prazo.
racional. Então, o que acontece? Pré-frontal troca informações com a amígdala no sentido de fazer uma avaliação da situação, tanto do ponto de vista mais... Eu estou simplificando bem aqui, tá, gente? Para ficar bem compreendido. Tanto do ponto de vista mais emocional, mais impulsivo, digamos assim, qual que é... Se você fosse um animal, como você reagiria a uma situação... E o pré-frontal está recebendo as informações também, conversando com o hipocampo, inclusive, de forma a ter uma ideia do que já aconteceu, qual a sua experiência e como você racionalmente deveria agir aquilo. Isso aqui é impulso, a amígdala é impulso, pré-frontal é razão, tá bom? E a amígdala troca muito, ela interfere muito sobre a função hipotalâmica. Então, quando a gente detecta, o que o hipotálamo faz? Além dele regular as funções vegetativas, ele também tem um contato lá, as funções vegetativas e o sistema de luta ou fuga, sabe aquela coisa de você está numa situação de pânico, você vai sair correndo ou você vai enfrentar a situação? Está muito relacionada com funções hipotalâmicas e do tronco encefálico. Então, o hipotálamo troca muita informação com o tronco encefálico, tá? Então, a amígdala já interfere na função hipotalâmica, de forma que você vai lutar ou fugir, luta ou fuga, e com certeza isso tem a relação com o funcionamento do seu sistema vegetativo. Por exemplo, se você for lutar ou fugir, de alguma forma você precisa aumentar sua frequência cardíaca para você poder suprir de sangue os seus músculos, porque você vai correr. Ou porque você vai brigar, você entendeu? Então, tem muita interferência, as emoções têm muita interferência sobre o sistema vegetativo, através da conexão amígdala-hipotálamo. Tá bom? Então, por isso que quando você fica nervosa, você sente um frio na barriga, você sua, você treme, você fica com a face ruborizada, porque as emoções estão interferindo diretamente na região de controle do sistema vegetativo. Respondi? Respondeu. Aí, tipo assim, é possível que, por exemplo, uma pessoa que tenha um problema no estômago ou, tipo, no intestino, tenha que tratar só, tipo assim, as emoções com algum ansiolítico, alguma coisa assim? Tipo, tem como ela só ter os problemas por conta das emoções dela ou não tem nada a ver? Não sei se deu para entender minha pergunta. Deu para entender. Eu não sei te responder isso. Eu acredito que sim, que você pode ter um estado emocional, uma reação emocional tão forte que possa, sim, te levar a alterações até de longo prazo, te afetar os sistemas periféricos, né? O estômago, o intestino, assim como eles também, o funcionamento deles, é processado. São as mensagens que eles liberam na corrente sanguínea, elas podem ser processadas pelo encéfalo. Né? Uhum. Então, o encéfalo interfere sobre o trato gastrointestinal, bem como o trato gastrointestinal interfere no encéfalo. É claro que é uma via de mão dupla um pouco, né? Não é a mesma coisa, mas interfere. Então, sim, eu acredito que seja possível você ter uma alteração gástrica importante de tanta alteração emocional que você tem. De novo, para fazer o tratamento correto disso, só procurando 2 profissionais, o pessoal que vai cuidar do teu trato gastrointestinal, bem como o pessoal que vai cuidar da sua parte. Pelo menos 2, né? Porque eu tenho muita curiosidade sobre essa relação, assim, do cérebro com o trato gastrointestinal. Eu acho muito interessante. Eu estou lendo um livro que ele fala sobre o tanto que os nutrientes, tipo assim, influenciam tanto no nosso cérebro quanto, tipo, no trato. Mas ele está mais focado para transtornos psicológicos, assim. Enfim, aí eu quis perguntar para ver se você tinha também algum conhecimento para me passar. Eu já achei ótimo já. Tá, ótimo. Na verdade, obrigada, viu? Isso é uma área de pesquisa, uma grande área de pesquisa, muito importante hoje em dia, tá? Eles estão falando das toxinas liberadas por bactérias no intestino, que interferem na função neural.
e dependendo da população dessas bactérias, muda a característica dessas informações liberadas na corrente sanguínea do indivíduo, e a sua alimentação interfere em quais são essas bactérias que residem no seu intestino. Então o pessoal fala bactéria do bem, probiótico, não sei o que lá, tem tudo a ver com isso, tá? Entendi, obrigada. Ótimo. Brenda, pode falar. Eu ia até falar sobre isso mesmo, tipo assim, complementar. Igual a minha mãe, ela passou, tem uns 2 anos, por uma emoção muito forte, sabe? Aí depois disso, ela desenvolveu síndrome do intestino irritado. Não sei se você já ouviu falar. Aí, tipo assim, o tratamento é com antidepressivo. E eu não sabia disso. Eu também não sabia. Qual que, tipo assim, a relação... tá, eu ia até te perguntar a relação, porque ela trata com antidepressivo. Depois que ela começou a entrar. E quem passou foi o... como que fala? Dessa área do... É o gastro. Ai, gente. Isso, a gastro dela que passou, sabe? Gastroenterologista, né? Isso. Ela foi e passou um antidepressivo para ela. Aí sim começou o tratamento que melhorou. Então, tem muito falando sobre a serotonina também, o efeito dela no trato gastrointestinal. E até engraçado, porque quando ela tá muito nervosa, ataca. Então, ela sente muita dor na área. Então, assim, até engraçado, porque é muito ligado um com o outro. Muito mesmo. E vocês sabem que existe toda uma rede neural que envolve o trato gastrointestinal todo, né? São 2 camadas de neurônios que formam redes, 2 redes neuronais que envolvem todo o trato gastrointestinal, e esses neurônios controlam a motilidade intestinal e também são suscetíveis a regulações nervosas que vêm a partir do sistema nervoso central. Então, sim, você vai ter muita interferência de um no outro, com certeza. Tem gente que fala que é um outro encéfalo, que é um outro sistema nervoso ainda, um terceiro sistema nervoso. Assim, quando eu fui pesquisar mais sobre isso, para ver se tinha algum livro, tem até um livro que chama alguma coisa assim, de o segundo cérebro, alguma coisa assim. Que ele fala o tanto que o nosso trato, ele controla muitas das nossas emoções da mesma forma que o nosso encéfalo controla. Eu achei muito interessante, porque você nem imagina, né? Você fala, só serve para digerir e essas coisas. Não é bem assim. Vai muito além, com certeza. Outro assunto interessante para os seminários de vocês. Essa semana eu vou dar uma palestra no dia 6, se não me engano, à noite. Eu vou dar uma palestra online. E como é que fala? Vai ser uma série de palestras. Eu preciso fazer essa propaganda para vocês. Eu não sei, eu mandei para vocês no campus virtual? Acho que não. É porque eu não sei como mandar. Vai ser uma série de palestras, e entre as palestras tem a neurofisiologia das plantas, para você ter uma ideia. Coisa que eu vou querer assistir, porque eu, honestamente, não sei do que a pessoa está falando quando fala de neurofisiologia das plantas. Tá bom? Então, pode ser muito mais amplo do que a gente que estuda a área imagina. Realmente, o negócio pode ser bem avançado. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar por hoje, então? Eu vou tentar mandar, eu vou ver o que eu consigo. Faz favor para mim, Cecília, faz essa delicadeza, por favor. Manda para mim lá no campus virtual o lembrete, porque eu acho que eu vou esquecer, que eu tenho que resolver uma outra coisa que chegou sob demanda aqui para mim. Eu tenho medo de esquecer. Eu preciso lembrar tanto de mandar esse link das palestras para vocês, quanto de corrigir a questão que estava errada lá no sistema. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, a gente volta a falar na semana que vem, tá? Bom estudo. Até hoje à noite, eu acho que eu já libero as videoaulas para vocês. Tá bom? Um abraço para todos.